tive a minha primeira experiência expulsando um demônio e eu quero compartilhar com vocês. E calma com esse vídeo, eu não quero holofote, nada disso. O objetivo é falar para você, que é uma pessoa comum assim como eu, que todos nós temos a possibilidade de fazer isso, porque a Bíblia nos orienta de que todos, em nome de Jesus, são capazes de fazer grandes coisas. Só que a questão é que eu não imaginava que ia ser naquele dia, naquela hora e naquele lugar. Fica aí comigo. Pois bem, minha gente, tudo aconteceu nesta semana, então as informações estão ainda muito fresquinhas na minha cabeça, mas como é que tudo isso aconteceu? Eu fui convidada para pregar a palavra em uma igreja pequena, antes que você comece a chegar aqui me julgando, achando que, ai, nossa, é porque o pregador, a igreja quer aparecer. Nada disso. O contexto era completamente diferente do que você costuma vir aí na internet, aonde tem holofotes, tem visibilidade. Não, o negócio aconteceu dentro de uma igreja pequena. Tinha dentro dessa igreja, no máximo, umas 15 pessoas, e eu estava ali no meio daquele enredo, daquela situação. Eu fui pregar a palavra, o culto aconteceu, terminou ali o momento da palavra, o pastor já estava no momento final e ele resolveu fazer oração com as pessoas da igreja. Orou para fulano, para Beltrano, como tinham poucas pessoas, isso é comum de acontecer em igrejas pequenas. Até que num determinado momento, eu estava ali já aguardando a bênção final. Eu não sei porquê, e acredito que nem o pastor saiba, mas Deus está acima de todas as coisas e ele sabe de tudo, né? O pastor me chama lá na frente para fazer a oração por uma irmã da igreja. E eu fui. Cheguei lá à frente, a irmã veio, eu orei, coloquei a mão na cabeça dela, orei pela vida dela, tudo normal. Quando terminou a oração, eu estava voltando para o meu lugar, para a cadeirinha que eu estava sentada. Só que o pastor falou assim, não, irmã, ora também pelo irmão fulano de tal. Eu não sabia quem era, eu só vi ali durante a pregação, porque eu conseguia visualizar todas as pessoas que estavam dentro da igreja, por se tratar de uma igreja pequena, poucas pessoas, então todo mundo estava assim nas minhas vistas. E esse rapaz era um rapaz bem simples, ele estava com uma bermuda de tectel, sandália havaiana, super na dele, quietinho, não tinha nenhum perfil de alguém que quisesse chamar a atenção, ele ficou o culto todo ali na dele, numa boa, sabe? Aí eu fui orar para ele tranquilamente, coloquei a mão na cabeça dele e aí tudo começou. Gente, eu não esperava por isso e eu tenho certeza que muito menos ele e o pastor. Enquanto eu estava com a mão na cabeça dele, naquele momento, Deus falou comigo através de visão. E normalmente Deus fala comigo dessa forma, através de uma visão que eu tenho de uma cena. E eu vi aquele rapaz que estava diante de mim, todo vestido de terno, com um sapato bem bonito e com uma Bíblia debaixo do braço. E aí a mensagem que chegava para mim era a seguinte: ele será um pregador da palavra de Deus. E tudo isso, gente, sem microfone, tá? O pastor é quem estava com o microfone, eu estava orando para ele ali no cantinho. Então eu falei isso para ele, eu estava com a mão na cabeça do rapaz, orando pela vida dele, e eu falo assim para ele: olha, o que eu tenho visto aqui nesse momento agora é Deus me mostrando você como um pregador da palavra de Deus. Quando eu falei isso, esse rapaz deu um urro e ele deu uma risada. Sabe aquela risada meio diabólica, aquela coisa que você só vê em filme? Eu nunca tinha visto isso, eu pessoalmente. Eu já assisti em vídeos da internet, já estive em igrejas onde isso acontecia com outras pessoas, mas não comigo. E eu estava com os olhos fechados, eu abri o olho na hora e era uma cena horrorosa, assim, porque o olho dele era como se fosse um olho que metralhava, sabe? Ele ria, mas ria muito. E aí, nessa mesma hora, o pastor já veio de onde ele estava, foi, né, para trás dele. E ali, naquele momento, foi muito interessante que, por mais que o olhar dele fosse um olhar de ataque para mim, que enquanto eu estava com a mão na cabeça dele, eu senti ele vindo para cima de mim, numa tentativa de atacar. Só que eu não tive medo. Foi o mais interessante. E naquela mesma hora me veio a passagem de Mateus 17, aonde Jesus está ali repreendendo os discípulos, quando ele diz:
vocês têm uma fé muito pequena, porque eles não conseguiram expulsar o demônio de um rapaz. E ali Jesus fala, certas castas de demônios só desaparecem, né, com jejum e oração. Então eu lembrei dessa passagem na hora, eu falei assim, eu tenho autoridade no nome de Jesus para fazer isso aqui. Ali naquele momento, com a mão na cabeça dele, ele pressionando a minha mão e ele rindo, eu falei, em nome de Jesus, sai desse corpo que não te pertence. Satanás, aqui você não tem lugar. E eu falava isso, gente, não era com grito, nada disso. Aqui, ó, num tom de voz firme, mas falando para aquele que estava diante de mim. Eu falei, você está curado em nome de Jesus. Sai desse lugar. O rapaz ficou mole, ele caiu para trás assim, né, no pastor, mas não de cair no chão, nada disso. Ele deu uma tonteada e aí ele abriu os olhos. Eu vi que ele ficou um pouco desconcertado. Sabe quando a pessoa não está esperando por aquilo? A pessoa fica assustada com a situação e toda a igreja também ficou assustada porque era um momento que estava todo mundo assim, um orando pelo outro. A Bíblia nos ensina em relação a isso, né? Orai uns pelos outros, e nós estávamos todos ali fazendo exatamente isso. Só que ele não esperava por essa situação, eu menos ainda. Aí ele retomou, voltou para o lugar dele e eu voltei para o meu. E como eu havia filmado a pregação, eu estava organizando o meu tripé para levar embora. Então eu estava fechando ali meu tripé e o pastor estava assim, bem perto de mim, à minha frente. O culto já estava finalizando, então ele sai do lugar de onde ele está e ele vai conversar com o pastor. E eu conseguia ouvir o que ele falava com o pastor, porque eles estavam de frente para mim. E ele, assim, num tom de voz bem sereno, bem tranquilo, ele falava assim, pastor, eu queria saber sobre o batismo. Que dia que é o batismo? Eu decidi que eu quero batizar. Gente, naquele momento, meu coração se encheu de alegria, porque naquele momento eu não tive dúvida do que talvez eu fui fazer naquele lugar. Talvez eu tenha saído de casa achando que eu iria chegar ali apenas para pregar o evangelho de Cristo para aquelas pessoas, mas mal sabia eu que talvez Deus já estivesse me preparando da minha casa para tocar aquela pessoa, para ganhar aquela alma para Cristo. Então, assim, eu fiquei muito feliz com aquela situação, embora eu tenha sido pega de surpresa ali, todo mundo que estava naquele ambiente também, mas a partir daquela situação, aquele jovem teve uma experiência diferente, onde talvez ele tenha se sentido tocado por Deus de uma forma que anteriormente ele nunca foi. E não é por mim, que eu não fiz nada, não sou nada, eu fui apenas um instrumento de Deus na vida dessa pessoa. E o motivo pelo qual eu estar aqui compartilhando isso com vocês no meu canal é para que vocês possam ser fortalecidos na fé também, de que todos nós somos chamados para isso. Todos nós podemos passar por uma situação parecida. A questão é, será que nós estaremos preparados para esse dia? Para exortar, para pregar, evangelizar, expulsar demônios, se preciso for, porque às vezes a gente olha essas cenas na internet e a gente acha que tudo é palco, que tudo é holofote, mas o mundo espiritual, ele existe. Ele existe sim, eu sei que tem pessoas que encenam, eu sei que tem pessoas que fazem palco disso, mas não é com todo tipo de situação. Então, achei que eu deveria deixar aqui o meu testemunho, e que de alguma forma isso toque no coração de vocês e se preparem para esse dia, porque pode ser que ele chegue e que você esteja preparado para ser um instrumento na vida de pessoas que precisam ser tocadas através de você. Que Deus te abençoe imensamente.